Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Que a bênção do Senhor esteja sobre os seus lares. Nós temos aqui agora um momento de continuidade do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, aonde vamos transmitir a mensagem da Palavra de Deus. Eu peço então você que acompanhe aí a leitura da Palavra e na sequência a oração, para então podermos receber a mensagem da Palavra de Deus. O texto sagrado é o texto de Eclesiastes, no capítulo 3, versos de 1 a 15, uma passagem que fala muito ao meu coração e eu sei que certamente vai abençoar de uma forma especial a sua vida esta noite. Vamos à leitura então? O texto sagrado diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem que todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Amém? Até o verso 15. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Curve a sua fronte, feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor, muito obrigado, porque hoje o Senhor tem nos dado a oportunidade novamente de fazermos a leitura da Tua Palavra. E de acordo com aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, me ajuda, Pai, a transmitir aos meus irmãos em Cristo Jesus, de forma que sejamos todos nós alimentados na Tua Palavra, a nossa fé seja edificada em tempos que têm sido tempos difíceis e possamos também, Senhor, estar com esta fé firmada exclusivamente no Senhor, de forma que nós possamos viver esta vida diante da Tua presença, agradando ao Senhor e com a esperança viva de que o Senhor há de transformar todas as coisas de acordo com a Tua santa vontade, conforme o Teu plano maravilhoso que Tu tens já determinado antes da fundação do mundo. Louvado seja o Teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo em Cristo Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos, Salomão, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreve então aqui esse livro, em específico esse capítulo 3, para que nós possamos então enxergar dentro da realidade de todo ser humano, que nós, como seres humanos, passamos por momentos que são bons e momentos que são ruins. As experiências da vida, como são listadas aí nos versículos de 1 até 8, seja quais forem que nós experimentemos, nascimento, morte, plantio, colheita, choro, alegria, enfim, só para citar algumas, né? Boas e ruins, elas são próprias da natureza humana, da vida humana. Não há como nós fugirmos dessa realidade. Nenhum de nós pode fugir dessa realidade. Até o próprio Salomão, na condição que ele possuía de uma pessoa muito sábia e ainda por cima rei,
Veja que ele chega a se perguntar no verso 9, né? De que vale então a vida do ser humano? Qual é a vantagem nisso tudo, no nosso trabalho, naquilo que vivemos? Veja que ele, na condição de rei, ele não tinha somente as suas necessidades supridas. Ele era alguém que, naquela condição e com a autoridade e poder que ele possuía, era alguém que podia ter também os seus desejos, as suas vontades, cada uma delas satisfeitas. E ainda assim ele se perguntava, qual a vantagem da vida? Então, na realidade, é porque ele também enfrentava na sua vida momentos que eram agradáveis e momentos, então, que eram difíceis. Tudo isso, então, irmãos, para que nós pudéssemos perceber na reflexão que ele faz e na que nós vamos fazer hoje também, é óbvio, em cima daquilo que ele falou, que nós precisamos, antes de mais nada, irmãos, aprender a discernir o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Embora ele não esteja claramente, diretamente no texto, a gente consegue chegar nessa conclusão, que nós precisamos ter discernimento do tempo que nós estamos vivendo. Por exemplo, os antigos, eles compreendiam facilmente quando ia chover, tá certo? Eles eram capazes de olhar para o vento, sentir o vento, a temperatura do vento, a direção do vento, a força do vento. Eles olhavam para o céu e aí daqui a pouco eles saíam com aquela frase conclusiva, vai chover. Aí o que você podia constatar? Que dali, passado algum tempo, realmente chovia. Por quê? Porque eles tinham essa capacidade de avaliação, de discernimento do tempo. É claro que aqui, irmãos, eu estou usando uma analogia, tá? Mas nós precisamos saber também, da mesma forma, discernir o momento que nós estamos vivendo. Isso faz parte da sabedoria humana. Tá? É importante porque quando nós discernimos o momento real, atual, nós temos condições de saber como é que nós vamos agir diante daquilo que está nos proposto, das condições que nós estamos vivendo. Então é muito importante ter discernimento. Atualmente, irmãos, o momento, por exemplo, é aquele momento como fala no verso de número 5. Afastar-se de se abraçar. Porque o verso 5, você lê lá, ele diz que há tempo para abraçar, mas há tempo para afastar-se de abraçar. Justamente essa segunda condição é a que nós estamos vivendo no presente momento. Sábio é aquele que é capaz de discernir esse momento atual que nós estamos vivendo, para que nós possamos agir de acordo com a realidade do momento. É difícil nós enxergarmos pessoas que muitas vezes não estão apresentando discernimento. Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, muitas pessoas na rua, tá certo? A gente vê pessoas que não estão devidamente protegidas, elas não estão se protegendo, elas simplesmente estão ignorando o momento que nós estamos vivendo, e eu posso dizer sem sombra de dúvida alguma que não estão agindo com sabedoria. Não interessa o que se passa na mente de cada uma delas, nas suas próprias conclusões a respeito do momento. O fato é que não estão se resguardando. Mas quando nós compreendemos a realidade do momento, então nós procuramos agir de acordo. Então, eu volto a dizer para os irmãos, algo que é extremamente importante. Quando você for sair de casa, saia com a sua máscara. É tempo de usar máscara, a gente poderia dizer assim, tá? Não faça que nem o seu pastor, tá bom? Seu pastor, de vez em quando, com a cabeça que ele tem, que você conhece muito bem, esquecido que ele é. Irmãos, quantas vezes eu já não desci a escada de casa e tive que voltar a subir
novamente porque eu esqueci a máscara. Quantas vezes eu não coloco ao sair, coloco a máscara, porque a irmã Marta, né? Glória a Deus pela vida dela, né? Porque a irmã Marta chega e fala, Eli, a máscara, não vai esquecer. Aí eu vou lá, opa, é verdade, põe a máscara e saio. Né? Mas não vou dizer para vocês que não teve um momento que eu já não saí sem máscara porque eu esqueci a máscara, isso aconteceu. Mas não faça isso, tá bom? Saia de máscara, tá bom? Procure se resguardar, procure se afastar, tá bom? Só saia quando necessário. É um tempo que é difícil, é verdade, mas a gente tem que viver neste momento desta forma. E ainda que haja, como a gente está percebendo agora, né, um relaxamento dessa quarentena, as leis um pouquinho mais flexíveis. Veja, entenda uma coisa, não é a caneta do político assinando uma lei que vai diminuir o risco do contágio desta doença, desse vírus. Então é importante que, ainda que haja o relaxamento, você tome os cuidados necessários, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração. Sábio é aquele que discerne o tempo em que ele está vivendo, tá bom? Agora é afastar de abraçar-se. Uma coisa importante também nessa palavra, essa não, a partir de agora eu creio que o que eu vou falar realmente está diretamente no texto e não indiretamente. O segundo ponto que eu quero destacar nessa noite, não queira negar o mal, tá certo? O texto diz claramente que há momentos que são momentos, por exemplo, de tristeza. Há outros momentos que são de choro. O texto não diz assim? Diz. Então, olha, entenda uma coisa, o mal faz parte da vida do ser humano. Não queira negar a existência do mal e a ação do mal presente na nossa vida. Há momentos que nós vamos viver circunstâncias difíceis na vida. Tá? O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos evitar os pensamentos daquela corrente triunfalista que existe no mundo hoje, tá certo? O que eu quero dizer com essa corrente triunfalista? Existe uma filosofia que ela diz que nega, né? Ela diz que o mal não existe, tá certo? Que o mal não é real. Então nós podemos controlar o meio à nossa volta, nós podemos controlar as circunstâncias da vida, tá? Com o nosso pensamento. Tá? Então, ou seja, se nós então pensarmos coisas boas, se nós sugerirmos a nós mesmos coisas boas, tá? O mal ele não terá oportunidade de se aproximar de nós. Ele será anulado na nossa realidade física. Tá? Isso é uma filosofia oriental que nós vemos em algumas manifestações até religiosas. Tá? Então isso existe. E de uma certa forma, não exatamente igual, mas dentro do meio evangélico existe uma certa forma dessa corrente triunfalista. Tá? No ideal desse pensamento, dessa corrente dentro do meio evangélico, tá? Se quer erradicar, se quer acabar, tá? Com todo tipo de dor, com todo tipo de doença, tá? Com todo tipo de sofrimento que a pessoa possa vir a passar. Ou seja, se ela, então, com a sua fé, ela decretar, ela determinar, ela falar para que o mal, então, esse mal, então, ele é personificado. Ele não é como o primeiro exemplo que eu dei. O mal, na realidade, ele é personificado. Mas se você determinar para este mal que ele saia, então ele sairá, tá? Diante da palavra de fé que você manifesta. Então essa corrente hoje ela quer erradicar toda sorte de dor e sofrimento do ser humano. Mas você sabe pela palavra de Deus que isso
é algo que ocorrerá, tá? Mas ocorrerá lá na frente, lá no futuro, quando o próprio Senhor, né, com o seu plano concluído, com novos céus e nova terra, né, ele vai então, a partir dali, ele vai erradicar completamente, ele vai acabar com todo choro, com toda lágrima, com toda dor, a morte, inclusive, ela será vencida, Apocalipse 21:4, tá? Então, não dá para negar o mal, não dá para negar o sofrimento, tá? Ele existe, é uma realidade e faz parte da vida humana. Ponto. Segundo ponto, não dá para negar o bem também. Tá? Não dá para negar o bem. De um extremo, que é o triunfalismo, existe o outro extremo, a outra ponta, que é o pessimismo. Tá? Que são aquelas pessoas que, para elas, ela tem uma visão negativa de tudo. Tá? São pessoas que elas enxergam que tudo à sua volta vai dar errado. Seria mais ou menos como que se a criança, ganhando uma bicicleta do seu pai, ela já, em vez de se alegrar porque ela ganhou uma bicicleta, em vez de ficar contente porque ela vai ter ali um brinquedo novo, em vez de ficar contente porque ela vai ter um lazer mais alegre, né? Que ela vai aprender algo novo, em vez de pensar dessa forma, como é que ele pensa? Eu vou cair, eu vou me machucar, eu vou quebrar a perna, entende isso? Que é o pessimismo. Quer dizer, tudo vai dar errado. Veja que o texto está falando que tem coisas boas, tá certo? Não é só coisas ruins. E tem muita gente que às vezes envereda por esse extremo na vida, né? Achando que ele né, que tudo que está à sua volta é ruim, né? E que ele não pode experimentar nada de bom, e quando não é assim, tá? Até nos relacionamentos, esse tipo de pessoa pode enxergar tudo de mal, tá? Até nos relacionamentos, né? Achando que as pessoas estão falando mal dele, tendo a impressão, né, de que as pessoas só querem se aproveitar dele, ou mesmo que ele ganhe, por exemplo, um presente, uma lembrança de alguém, essa pessoa já vai ficar pensando, o que ele está querendo de mim? Está com alguma segunda intenção, o que ele vai querer em troca? Então essa pessoa, ela julga as demais de forma negativa. Tem gente assim? Tem gente assim. Mas a vida não é isso. A vida não é nem triunfalismo, a negação dos problemas da vida que alcançam, que chegam em alguma hora, nem também é a negação das coisas boas da vida, que existem e que são para a gente desfrutar. Amém? Então, irmãos, dentro dessa realidade, né, daquelas experiências que são agradáveis, que são boas na vida, e também daquelas que não são agradáveis, que são difíceis, tá? Diante dessa realidade do perigo dos extremos, do triunfalismo e do pessimismo, o que nós aprendemos então, e o que eu quero frisar agora nesse próximo ponto, é que eu e você precisamos expressar equilíbrio nas nossas vidas. Nós não podemos nem supervalorizar aquilo que é bom, nem supervalorizar aquilo que é ruim, aquilo que é experiência desagradável. Apesar que parece, né, que na vida humana o maior problema que nós temos é quando nós supervalorizamos aquilo que é mal. Parece que a gente é especialista em fazer isso. Como é que isso se manifesta nas nossas vidas, tá? A pessoa começa a se perguntar, puxa, como é que isso foi acontecer comigo, né? Ele fica se perguntando por quê. Ou então ele afirma, meu mundo caiu, aquela frase antiga, né? Vinda, tirada de uma música já de tantas décadas atrás, mas que é uma expressão que ainda é viva hoje, né? Meu mundo caiu. Então a pessoa fica, sabe, se perguntando e afirmando essas coisas para si mesma.
Né? Por quê? Porque ela acha, ela pensa, tá? Que ela é a única pessoa que está passando por aquela situação, que está vivendo aquilo ali, quando na realidade não é. Quando você olha o verso 15 da palavra de Deus, o texto diz assim, olha, o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Significa dizer o seguinte, irmãos, que tudo aquilo que acontece ou que pode acontecer, já aconteceu antes. Ou seja, as coisas vão se repetindo, né, no ciclo da vida. Então, veja, você não está sozinho nessa experiência. Alguém já viveu este mal. Alguém já experimentou essa realidade. O mal, sabe, o perigo de supervalorizar o mal, né, as coisas ruins que sobrevêm sobre a vida da gente, é quando a gente acha que aquele problema é somente nosso, tá? É exclusivo nosso, como se nós estivéssemos sozinhos naquela experiência, quando não é, tá? Então, não supervalorize o seu problema, tá? Ele não é só seu, já foi de outros já. Outros já passaram por isso, tá? Outros, inclusive, estão vivendo outros problemas também, até diferentes do seu. Mas todo mundo passa, tá? E é importante que a gente tenha noção disso, né? Para a gente ter equilíbrio nesse momento. Eu vou dar um outro exemplo aqui também de supervalorização, querendo mostrar para você que às vezes o mal que vem sobre a sua vida, ou a circunstância ruim que vem sobre a sua vida, veja, aquilo ali não é o fim do mundo. Tá? Às vezes a gente faz parecer ser o fim do mundo, mas não é o fim do mundo. Né? Então vou dar um exemplo aqui vivo. Por exemplo, ali no seu trabalho, tá certo? Você começa a sofrer uma pressão do seu chefe. Parece até que aquilo ali é uma verdadeira perseguição contra você. E aí, é óbvio, como é que você vai se sentir? Você vai se sentir ruim, né? Quem que gosta de sofrer pressão? Não é verdade? Ninguém gosta. Tá? Mas será que no seu trabalho é tudo ruim? Será que é tudo ruim no seu trabalho? Sabe, quando um problema começa a acontecer, a gente já fala, tudo isso aqui, sabe, não vale a pena. A gente começa a se desgostar. Mas será que no seu trabalho é tudo ruim? Eu vou fazer você pensar agora. Por exemplo, hoje em dia, tá? Ter um trabalho é uma dádiva. Tá? Quantos gostariam de poder estar numa vaga de trabalho como você está e não podem estar porque não tem vaga? Mas você está trabalhando, entende? Opa, então tem alguma coisa boa aí, tá certo? Outro detalhe que você precisa observar também, no seu trabalho, aquilo que você faz não é aquilo que você gosta de fazer? Não é aquilo que te dá prazer, que você se sente realizado? Parece que, puxa, eu gosto do meu trabalho, porque né, eu me sinto bem quando eu estou fazendo aquilo ali. Né? Foi o que eu sonhei, que eu queria ser. Né? Então entende que não é tudo ruim? Tá? Ao mesmo tempo, às vezes também ali o seu salário, tá certo? Os benefícios que você tem por conta daquele trabalho, eles têm sido suficientes, você sente que é uma remuneração justa, tá? Então veja, é tudo ruim só por causa daquela pressão que você está sofrendo? Então veja, nem tudo é tão ruim, tá certo? Então cuidado para você não supervalorizar as circunstâncias ruins da sua vida, que surgem ora aqui, ora acolá. Agora, é claro, eu vou dizer para você que se você está com pressão do chefe, o salário não é bom, tá certo? Aquilo que você faz, você não tem tanto prazer, você até imaginava que você poderia fazer outra coisa. Bom, aí veja, aí talvez você tenha que pensar em partir para outro trabalho, procurar uma outra opção. Manter essa enquanto você a tem, mas sabe, semear em outras searas, para você mudar de trabalho. E aí você vai ver que talvez aquela pressão que o chefe impôs sobre você, ela não foi de todo um mal, porque ela fez você enxergar que de repente era o caso de você partir para outras
outras situações. Está entendendo? Né? Então, cuidado para você não supervalorizar, né, as circunstâncias ruins que estão acontecendo na sua vida. Vou dar um outro exemplo, eu acho que eu preciso dar esse exemplo também. Tá? É a questão do casamento. Tem muita gente que se queixa do casamento. Né? Nós acabamos de viver agora o dia dos namorados, né? Agora, poucos dias atrás, o dia dos namorados. Então, julgando que os casais, né, casados, eles são eternos namorados, né? Eu entendo que esse dia também é o dia deles, né? Então, é o dia dos namorados, né? Muito bem. Mas o que acontece é que às vezes acontece um problema ali localizado numa área do casamento e de repente já tudo, sabe, tudo já virou um grande problema. Daquele jeito não dá para suportar. Será que é assim que a gente tem que reagir? E tudo mais de bom que tem no relacionamento não deve ser valorizado? Não deve ser levado em conta? Precisamos tomar muito cuidado. Tem gente, às vezes, desfazendo um relacionamento, tá certo? Às vezes até de anos, por conta de uma coisa que, né, apenas numa área ali, que de repente poderia ser investida, ser trabalhada e ser solucionada, mas não é. Prefere, então, abrir mão, se esquecendo até da palavra de Deus, né? Que diz que para você desfazer o casamento a coisa precisa ser muito séria. Né? Os irmãos entendem o que eu estou falando. Eu estou falando aqui de traição, de infidelidade. E ainda assim tem que ser pensado. Né? Tem que ser muito bem refletido. No sentido de até dar uma possibilidade para a continuidade do relacionamento. Então, não é assim. Né? Há que se ser equilibrado e não supervalorizar, né, os problemas da vida. Tá? Uma outra coisa também que o texto fala aqui, irmãos, e que nós precisamos destacar, é muito claro, que nós devemos ser aqueles ativistas do bem. Amém? Você já reparou nos primeiros versos da passagem, tá, que revelam ali sempre pessoas que estão em alguma atividade? Tá? Seja qual for a situação, elas estão envolvidas fazendo alguma coisa. Né? Ou está chorando, ou está rindo, ou está plantando, ou está colhendo, mas sempre estão fazendo alguma coisa. O verso 12 vai dizer assim, ó, não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Seria, irmãos, mais ou menos dizer o seguinte, olha, escolha e procura viver o melhor da vida. Amém, não? Coma, beba e se alegre no fruto do seu trabalho. O texto bíblico é muito claro, irmãos. Ele diz que isso é uma dádiva divina. Tá? Então, veja, nós devemos ser aqueles agentes do bem. Tá? Sempre procurando escolher, desejar e trabalhar para o bem. Isso deve ser a nossa atitude a cada instante na nossa vida. É bem verdade que em algumas circunstâncias ruins da vida vai surgir diante de nós. Não há como fugir disso. O texto é claro nesse sentido. Mas ainda assim, quando elas surgirem, eu tenho que manter essa postura de ativista do bem. Em que sentido? No sentido de que eu vou agir, tá certo? Para que essas situações difíceis, né, os problemas, eles possam ser diminuídos, tá certo? Eu possa até mesmo, com a minha intervenção, com a minha atitude, com a minha atividade, resolver os problemas. É como eu estava falando aqui nos casos anteriores, tá certo? Que foram citados aqui exemplos práticos, né? Por exemplo, o caso do casamento. Se há uma área ali com problema, eu vou ser um ativista do bem. Eu vou agir para tentar resolver aquilo e diminuir o problema. Ou seja, eu tenho que escolher pelo bem. Eu tenho que escolher e trabalhar sempre para o bem na minha vida. Tá? E na vida, é óbvio, daqueles que estão ao meu redor. Amém? Então, sempre que você for escolher, você vai escolher pelo bem. Amém? Né? Tá certo?
Um outro conselho também que eu acredito que a palavra de Deus nos dá aqui: não se perca na tristeza. Tá? Não se perca na tristeza. Bom, nós estávamos falando aqui da realidade do mal, falamos até que existem alguns problemas que, com a nossa intervenção, eles podem ser diminuídos, eles podem ser até resolvidos, mas a gente tem que reconhecer que vão existir situações difíceis para o qual nem com a gente intervindo, nem com a gente agindo vai ter solução, certo? A gente tem que dar a mão à palmatória, isso vai ser uma realidade. Nem sempre a gente vai conseguir ser o protagonista da história. E aí, veja, aí não há opção. Nesse caso, nós vamos ter que nos render a essas situações e aprender com elas, tá? Aprender com essas situações que se apresentam nas nossas vidas, tá? Então, vai ter momentos de perda na vida humana que nós vamos ter que realmente nos entristecer, nós vamos até ter que chorar, tá certo? E veja que o texto fala disso, que há momentos que são momentos de rasgar as vestes, quer dizer, aquela tristeza profunda, né? O texto vai falar de chorar, tá certo? Isso vai fazer parte da nossa vida. Em algum momento isso vai acontecer, tá? Isso vai ser natural, porque faz parte da vida. E quer saber, em alguns momentos, nesses momentos de grande dificuldade, chorar vai ser bom, tá certo? A nossa alma, né, ao chorar, nós vamos, sabe, nos desfazer, né, daquela dor, tá certo? Nós vamos expressar como é que está o nosso interior. Então, veja, você é humano, você é sensível. Tá? Até o próprio Jesus chorou, você sabe disso, o texto lá em João, capítulo 11, por conta da morte de Lázaro. Então, o coração de Jesus ali, né, expressou ali a sua tristeza através do choro. Por quê? Porque ele estava sentindo. E olha que Jesus sabia a obra que seria feita ali, né, da ressurreição de Lázaro, mas ainda assim, diante da morte do seu amigo, ele chorou. Mas entenda, como eu disse no início, tá? Não se perca na tristeza. A sua tristeza ela tem que ser proporcional ao tamanho da sua perda. Tá? Então, conforme é o tamanho da sua perda, é aquilo que você vai se entristecer e você vai chorar. Mas você precisa se lembrar que a sua vida continua. Você precisa se lembrar que você está aqui. Tá? Você precisa se lembrar que tem outras pessoas que estão à sua volta. Essas pessoas que estão à sua volta amam você. Tá? Mas veja que a gente também não é o centro do mundo, nós não somos o centro do universo, né? Às vezes a gente fala, olha, as pessoas que estão à sua volta te amam, né? Entenda uma coisa, essas pessoas que estão à sua volta, elas também precisam do seu amor. Se você se perder na sua tristeza, se você ficar, né, no choro da sua dificuldade, ao ponto de se enclausurar ali, sabe, ao ponto de entrar no quarto escuro e ficar fechado, veja, essas pessoas que estão à sua volta, que precisam do seu amor também, elas não vão ter como receber esse amor, entende? Então, é preciso, em algum momento, ainda que na dor, ainda que na tristeza e no choro, você se levantar e seguir em frente. Tá? Até porque esses problemas, essas questões, elas vêm e vão. Você veja que as circunstâncias da vida, ali nos versos de 1 a 8, elas são dadas em pares, né? Onde nós temos uma situação e o oposto àquela situação. Né? Então tem um momento que o choro ele precisa cessar. E a gente precisa ter esse discernimento de não se perder na nossa tristeza. Tá bom?
eu quero ir encerrando por aqui e fazer o último apontamento, que eu creio que é o mais importante de todos, e que o texto fala muito disso, tá? Porque o texto fala de Deus. Então, o que eu quero dizer a essa altura é o seguinte: jamais exclua Deus da sua vida. Se tem alguém aqui que o sábio mais fala, esse alguém é Deus. Ele apresenta aqui Deus como o Criador de todas as coisas e que fez todas as coisas muito bem, inclusive o ser humano. Deus fez tudo muito bem, inclusive o ser humano. Mas por conta da escolha do ser humano, por conta da escolha do homem, em sua justiça, Deus ele precisou então impor as consequências, e aí eu vou usar a palavra que está no texto, né? As consequências aflitivas da decisão humana. Isso está afirmado lá nos versos 10 a 11. Tá? Então o homem sofre as consequências de sua decisão. Ainda assim, o texto continua falando de Deus. Deus concede boas coisas aos homens, apesar das suas decisões erradas, né? Apesar do seu pecado. Deus concede coisas boas aos homens, dádivas, né? Presentes aos homens. Por fim, ele afirma que Deus irá pedir contas de todas as ações. Ou seja, ele vai apresentar também Deus como juiz, alguém que está presente, alguém que tudo observa e alguém então que julgará conforme o procedimento de cada um. Se você se pergunta ainda, depois da leitura de toda essa passagem bíblica e de tudo aquilo que falamos, né? Por que do mal no mundo? Muitos perguntam isso, por que do mal do mundo? Eu vou dizer, o mal está no mundo por causa de mim e de você, por causa de cada um de nós, seres humanos. Deus não tem culpa nenhuma, Deus não tem iniciativa nenhuma nessa situação. Alguns até perguntavam para C.S. Lewis, um pensador e escritor cristão do século passado, perguntavam para ele assim: por que Deus não acaba com o mal no mundo? E ele sabiamente respondia da seguinte forma: por quem que ele deve começar? E nós deveríamos hoje responder da mesma forma para aqueles que nos perguntam: por que Deus não acaba com o mal no mundo? Nós devemos responder da mesma forma: por quem que ele vai começar? Por você ou por mim? Porque somos todos pecadores e somos todos, muitas vezes, agentes do mal neste mundo. Quando Deus aqui na sua palavra, como fica muito claro, está nos chamando para sermos os ativistas do bem. Aqueles que sabem que Deus está a observar e que há de julgar todas as coisas. Nós vamos de prestar contas. Então, volto a dizer aqui nesse final: não exclua Deus da sua vida. Sábio é aquele, como dizia no início, que sabe discernir o momento que ele vive. E o momento que nós vivemos hoje, eu quero dizer para você, é o momento de nós reconhecermos a existência de Deus. É o momento de nós reconhecermos a bondade de Deus. É o momento, então, de nós o reconhecermos como Criador e Juiz. Esse é o momento. Esse é o tempo que nós vivemos agora. Sábio é aquele que discerne dessa forma, como Salomão discerniu naquela oportunidade. Eu quero orar para que você esteja vivendo na sua vida o que de melhor você puder viver. Bem, mas entenda, se você enfrentar momentos difíceis, equilíbrio, dependa de Deus,
Ele quer compartilhar dele, da vida dele, na sua vida. Tá? Ele quer compartilhar o seu amor e o seu cuidado. Então, dê uma oportunidade para Deus. Amém? Curva a sua fronte, feche seus olhos. Deus de graça, Deus de poder e Pai de amor, glorificamos o Teu santo nome, ó Senhor, pela Tua palavra e pelo texto de Salomão, que fala aos nossos corações ainda nos dias de hoje. É bem verdade, Senhor, que temos visto o mal presente no mundo e agindo de forma personificada, Senhor. Mas louvamos o Teu nome porque sabemos que, como disse a Tua palavra, um dia o Senhor há de pôr tudo na mesa e o Senhor há de reverter toda esta situação. Nós pedimos, ó Pai, que os corações que estão ouvindo esta palavra se abram para a realidade do Senhor como Criador, como Deus bom, como Deus que é justo juiz. E deem oportunidade para que o Senhor governe e esteja presente nas suas vidas. Toca com Teu Espírito Santo, Senhor. Agora oramos, Senhor, por aqueles que estão se sentindo oprimidos por alguma circunstância ruim da sua vida. Que estão, Senhor, sentindo que parece que o mal está ali prevalecendo, Senhor, em suas vidas. Eu peço que o Senhor dê graça, que o Senhor dê equilíbrio, que eles possam, Senhor, nesse momento de dificuldade, contar com o Senhor. Manifestar fé no Senhor e na Tua palavra. Que eles possam, Senhor, esperar no Senhor. E que dessa forma, Senhor, eles possam passar por este momento firmes e sabendo que o Teu cuidado é presente ainda nos nossos dias. Senhor, nós oramos de novo por esta situação que o nosso país e outras nações têm passado. Nós oramos para que o Senhor extirpe todo este mal, toda esta situação, o quanto antes, Senhor, de acordo com a Tua soberana vontade, porque Tu fazes tudo muito bem. Pedimos que o Senhor esteja abençoando aqueles irmãos que estão enfermos. Pedimos que o Senhor entre com providência de cura sobre essas vidas. Oh Deus, aqueles irmãos que têm manifesto esta doença e outras doenças também, Senhor, que a Tua graça, Senhor, se manifeste e nós possamos ver das Tuas dádivas, Senhor, divinas, nos nossos dias e entre nós, de forma que o Teu nome seja ainda mais glorificado e conhecido. É a nossa oração, Senhor, que fazemos em nome de Jesus e Te agradecemos por tudo. Amém e amém. E graças a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar. Em breve nos encontramos de novo para continuar compartilhando a palavra de Deus. Até lá, boa noite.